palavra de Deus, ela cura e ela liberta e acabou, e é a palavra de Deus que fala isso. E se você tiver fé, ela vai fazer. E a palavra é que vai aumentar a nossa fé. Em Romanos 10, 17, fala ali, o Carlos falou antes, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, amado, você quer aumentar a sua fé? Foi muito engraçado quando ele falou isso, porque eu lembrei do meu professor de Fundamentos da Fé. Todo mundo que sai do carisma lembra disso. Ele simplesmente, ele dá um berro. A fé não vem pela oração. A fé não vem pelo jejum. A gente nunca mais esquece, amado. A gente nunca mais esquece, porque ele grita no nosso ouvido. Então, a fé não vem pela oração. A fé não vem pelo jejum. A fé vem pela palavra. Acabou. Quer ter mais fé? Vai ler a palavra. Ah, mas eu não tenho fé para acreditar na palavra. Vai ler a palavra. Não tem outro jeito. A Bíblia fala que para você ter fé, você tem que ler a palavra. E se a Bíblia também fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, você pode mover a montanha. Então, a sua fé não precisa ser tão grande. Sua fé pode ser pequena. Depois ela vai crescendo. Um grão de mostarda, ele é o menor dos grãos. E a mostarda dá uma hortaliça desse tamanho assim. Ou seja, a sua fé pode ser pequena. Se você semear e se você também aplicar a sua fé, porque também não adianta ficar a sua fé só para você. Ficar a sua fé só para você, como o Josué estava falando, o diabo não tem medo de você vir na igreja. O diabo tem medo dos frutos que você vai dar. Se você tiver muita fé para você mesmo, o diabo não vai ter medo de você, não. E o Senhor quer que o diabo tenha medo de você. Porque aí você está fazendo alguma coisa que vai mexer no mundo espiritual. Senão, você não está fazendo diferença nenhuma. A palavra também ela é poderosa para nos fazer odiados. Aí você vai pensar, nossa, para que eu vou ler a palavra então, né? Meu irmão, é sério mesmo. Quando você aceitou Jesus, você está correndo um sério risco. Leia o Loucos por Jesus, do pastor Lucinho, os 2, volume 1 e 2, você vai entender. João 17, 14. Eu lhes tenho, aí aquela oração ainda de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Por que as pessoas odeiam, às vezes, o crente? O Carlos falou que ele corria de crente. Tantas pessoas aqui naquele livro, que eu não sei se alguém achar o livro aí, que eu não sei onde que ele foi parar. Quantas pessoas naquele livro morreram pela palavra? Porque a palavra, ela faz tanta diferença se ela for aplicada, se você aplicar ela na sua vida, que o mundo que não tem essa palavra vai te odiar. Uma das histórias daquele livro fala sobre o apóstolo dos pés sangrentos. Aquele livro são várias histórias pequenininhas, aí você pode procurar as biografias mesmo desses mártires. Então, esse apóstolo dos pés sangrentos, ele se vestiu lá, resumindo, né? Ele se vestiu, ele se converteu, aí ele viu que os cristãos que estavam convertendo os hindus, eles estavam querendo converter e transformar os hindus, assim, os indianos em ocidentais. Ele não aceitou aquilo. Aí ele pegou, se vestiu como um profeta hindu lá, se vestia, que deixava para trás toda a sua riqueza, e foi peregrinando. Aí ele entrava na casa das pessoas, aí algumas pessoas recebiam ele, porque achavam que estavam recebendo um profeta hindu. Então, aí quando ele entrava, ele começava a falar de Jesus. Aí a pessoa ia e rejeitava ele e mandava ele para fora de casa a pontapés. E ele não fazia nada, ele simplesmente abaixava a cabeça e saía. Aí essas pessoas ficavam assim, impressionadas, porque esses profetas hindus mesmo, que ele se vestia como eles saíam amaldiçoando a pessoa que não aceitava ele na casa. Eles saíam amaldiçoando, xingando a pessoa. E ele não, abaixava a cabeça, né? Jesus falava que a pessoa tinha que ser humilde. Abaixava a cabeça e ia embora. Aí o que a pessoa fazia? Ficava tão constrangida com o que ela fez, que saía atrás dele. Não, peraí, volta aí, tem alguma coisa diferente.
Não é assim, então, volta aqui. Aí levava ele de volta para casa e as pessoas se convertiam. Porque ele não falava, ele agia conforme a palavra. Certa vez, em um lugar, um homem pegou e bateu no rosto dele. Ele pegou e virou outra face. Jesus fala para você virar outra face. O homem ficou tão constrangido que foi embora. Falou, que isso, gente? Isso não existe. Então, assim, ele não precisava falar nada. As atitudes dele já mostravam que ele tinha alguma coisa de diferente. E ele apanhou, e ele peregrinou e ficou, né, com os pés todos rachados, porque ele caminhava descalço. Então, a palavra era poderosa para demonstrar nosso amor por Deus, para nos santificar, para nos curar, libertar, aumentar nossa fé e nos fazer odiados. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Abre aí para mim em 2 Timóteo 3,16, por favor. Moisés, está pronto lá? Ainda não? Tá, tranquilo. Não, um fala que não está, outro, todo mundo fala que está, não entendi. Então, vamos lá, para terminar aqui. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então, se alguém chegar para você e falar assim, nossa, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Aí você pega, abre para ele em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, as Escrituras foram escritas por homens, sim, mas elas foram inspiradas por Deus. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, porque não tinha, preste atenção aqui que vocês vão precisar isso para a próxima, não tinha como Moisés saber sobre a criação do mundo se não fosse pelo Espírito Santo, né? Então, foi Moisés que escreveu Gênesis. Ele não estava lá na criação do mundo. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Espera aí que eu vou ler aqui no meu, aqui que está mais fácil. Para a correção. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. O meu está aqui para corrigir, não tem para redarguir, não. Então, as Escrituras nos ensinam, as Escrituras nos repreendem no que a gente tem que ser repreendido e as Escrituras nos corrigem. Daquela forma que eu falei. Você tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, você tem que ir lá procurar e o Espírito Santo com certeza vai te dar a resposta. E elas têm o propósito de educar na justiça, de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e para sermos bem-aventurados e abençoados. Então, se você seguir a palavra de Deus, você com certeza vai ser abençoado. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você ouve a palavra, mas não faz nada do que ela fala, aquela menina aqui do banquinho, ouvia a palavra, sabia que Jesus é que tinha que dar as instruções, que Jesus é que tinha que fazer, que dar as decisões. Aí ela ia, não, Jesus, você que vai decidir. Aí quando chegava alguma coisa ali que ela tinha que decidir, não, peraí, deixa eu decidir por mim mesmo. Então não adianta. Você está enganando a você mesmo. É como, aí Tiago continua falando que é como se você estivesse olhando no espelho. Né? Você vai ver ali você como um homem natural. E 1:25 fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, meu amado, sim, as decisões que Jesus toma por nós, através da palavra de Deus, podem não ser as mesmas que nós tomaríamos,
mas no final você vai ser bem-aventurado. Você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Todo mundo